Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, aqueles que hoje estão pregando um Evangelho pervertido, eles estão te perturbando. E essa perturbação na sua vida te desvia da verdade. Essa perturbação na sua vida perverte a sua consciência, a sua fé. Essa perturbação na sua vida vai te levando cada vez mais para a ruína e perdição. Porque é para isso que eles estão te arrastando. Quando esses homens pervertidos começam a falar coisas pervertidas de um outro evangelho, quando eles pregam isso para você, eles estão te afastando da verdade, te desviando do Senhor Jesus, fazendo com que você comece a praticar coisas erradas, coisas que não estão de acordo com a sã doutrina do Senhor Jesus e nem com as sãs palavras que ele disse. E isso, meus irmãos, na vida de cada um de vocês, prejudica, faz vocês morrerem, faz vocês terem uma cegueira de entendimento, faz vocês acreditarem em mentiras, em coisas enganosas. Então, o objetivo desses homens é esse. Eles têm esse objetivo, de fazer isso. Infelizmente, essa é a realidade. Por isso, hoje, você tem que começar a se conscientizar de que isso não pode mais continuar em sua vida. E para que isso não aconteça mais em sua vida, você tem que tomar a decisão de voltar para o Evangelho genuíno do Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus enviou essa mensagem aqui para a sua vida hoje, com esse objetivo. Quando você ler essa mensagem aqui, ela é muito simples e clara, para que você entenda na hora o que você deve fazer. É isso que o Senhor Jesus quer que você faça. Volte para o Evangelho genuíno, para que assim você consiga escapar, fugir e sair fora desse Evangelho misturado dentro do padre pervertido, para que você não fique mais enredado e envolvido por ele. Chega, isso tem que acabar. Você não pode continuar mais tolerando quem venha pregando esse Evangelho para você, por aí nas denominações. Porque é nas denominações que isso está acontecendo. E quem faz isso hoje, infelizmente, são pastores, bispos e apóstolos. Que são eles os principais responsáveis pela perversão do evangelho que está te perturbando. Então, chegou a hora de você fugir disso aí, escapar. O Senhor Jesus quer que você escape. Mas para você escapar, você tem que tomar a decisão certa e aprovada por ele de voltar para o Evangelho genuíno. Você tem que fazer isso. Porque esse Evangelho pervertido que eles pregam, que está te perturbando, está muito misturado. Está misturado com o comércio, com o misticismo, com o cristianismo, com o ensino de demônios, com o amor do dinheiro, com prosperidade financeira, com fábulas, invencionices, com muitas coisas erradas que não tem nada a ver com o Evangelho genuíno que o Senhor Jesus pregou. Faça essa verificação. Veja como o Senhor Jesus pregou o Evangelho. Veja como os apóstolos depois pregaram o Evangelho. E assim você pode constatar que o Evangelho que o Senhor Jesus pregou e que os apóstolos pregaram é totalmente diferente, é totalmente oposto a esse que está sendo pregado por ele nas denominações. Ao constatar essa diferença, você saberá que só resta uma coisa a você fazer, que é fugir desse evangelho misturado entre padre pervertido e voltar para o evangelho genuíno do Senhor Jesus, para que você possa viver e permanecer na verdade desse evangelho,
para que você nunca mais possa se afastar da esperança do evangelho genuíno, puro e simples. É isso que você tem que fazer. Então, hoje, você tem que ver isso. Você tem que analisar. Dá para você analisar. Dá para você observar bem. E quando você fizer isso, você vai entender a diferença entre o evangelho genuíno e o evangelho misturado dentro para pervertido. Assim, você vai ter uma compreensão exata daquilo que você tem que fazer para que você possa sair desse engano. Você tem que sair desse engano para que você pare de ser arrastado por esses homens para práticas erradas. É isso que eles estão te arrastando, para práticas erradas. E ao te arrastar para essas práticas erradas, eles acabam assim fazendo com que a sua vida vai pouco a pouco se desviando do Senhor Jesus, do Evangelho, da graça genuína, da sã doutrina, do santo mandamento que o Senhor Jesus nos deu, que é o novo mandamento. Você vai se afastando da simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. Você vai se afastando do sentimento de humildade. E assim, você vai se afastando da sua santidade. Você vai se afastando de tudo isso. Tudo por consequência desse evangelho misturado dentro para pervertido, que está fazendo assim a sua vida morrer. É isso que está acontecendo. A sua vida fica fraca, porque ela vai se desviando do Senhor Jesus. Assim você não consegue mais se fortalecer no Senhor Jesus e nem na força do seu poder para ficar firme contra esse lado do diabo. E isso, meus irmãos, esse evangelho misturado dentro para pervertido é uma cilada do diabo, é uma armadilha para você cair. E ao cair nisso, fica praticamente impossível você sair. Porque isso vai te enredando e te envolvendo de tal forma que você não consegue mais enxergar. Você perde a sua compreensão. A cegueira de entendimento toma conta de sua vida. E isso vai te afastando da verdade e te colocando e te afundando, te aprofundando mais ainda na mentira desse evangelho misturado dentro para pervertido. Então, essa é uma mensagem para a sua vida hoje, para te alertar, para fazer você acordar, se despertar enquanto ainda é tempo. O Senhor Jesus está te dando tempo para você decidir voltar para o evangelho genuíno e escapar do evangelho misturado deturpado e pervertido. A hora é agora. É urgente que você faça isso. O tempo é esse. Ele é que está te dando esse tempo para você fazer isso. Agora, você tem que tomar a sua própria decisão. Decida agora. Decida voltar para o evangelho genuíno. Esse é o evangelho certo para a sua vida. Você tem que viver nesse evangelho. Você foi chamado pelo Senhor para viver nesse evangelho, para estar nesse evangelho. Você tem que se esforçar para entrar nesse evangelho. Esse é o evangelho que você tem que pregar, não apenas com palavras, mas com a sua vida. Assim como o Senhor Jesus fez. Ele te deu exemplo para você fazer isso hoje. Então, chegou a hora de você entender isso de uma vez por todas. Para que assim você consiga voltar para o Senhor Jesus, para o evangelho genuíno. Ele espera que você faça isso. É a vontade dele que isso aconteça em sua vida. Então cumpra essa vontade do Senhor Jesus para o seu próprio bem, para que você fique nele, alicerçado e firme em Cristo Jesus, a pedra angular da sua vida. E para que você viva assim, nele, de um modo digno do evangelho dele, que é o evangelho genuíno, para o qual você tem que voltar. Então, não deixe passar essa oportunidade que ele está te dando hoje. Faça isso, para que assim você consiga estar com Cristo, para que você possa fazer tudo
por causa do evangelho genuíno, para sempre. É isso que tem que acontecer. Então eu espero que você faça isso em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o evangelho, que foi baseado nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, hoje eu vou ler mais uma mensagem aqui, que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é A Profecia de Enoque. Sim, meus irmãos, Enoque, como está escrito, que andou com Deus, que foi a partir dele que se começou a invocar o nome do Senhor, ele, durante a sua vida, profetizou a respeito de alguns homens a quem o Senhor Jesus iria julgá-los quando ele voltasse. Quando o Senhor Jesus voltasse naquele dia, ele iria julgar esses homens. E Enoque profetizou sobre esses homens. Mas quem são esses homens sobre os quais Enoque profetizou? Fazendo uma profecia vinda da parte de Deus. Profecia séria. Profecia que vai se cumprir. Esses homens sobre os quais Enoque profetizou são homens que se introduziram entre nós com dissimulação, com falsidade, com hipocrisia, disfarçados. São aqueles que representam o joio do qual o Senhor Jesus falou, que foram plantados pelo inimigo no meio do trigo, para se parecerem iguais. Mas eles não são iguais, são diferentes. A aparência pode ser igual, mas a essência é diferente. É essa a essência que você tem que ver. E o Senhor Jesus nos falou que esses homens que se apresentam disfarçados de ovelhas, por dentro são lobos roubadores. Então, meus irmãos, a essência deles é para fazer coisas erradas. E é isso que está acontecendo hoje. Homens que estão por aí, infiltrados no meio da igreja, que infelizmente hoje muitos deles são pastores, bispos e apóstolos. Essa é a realidade. E são esses homens que hoje estão te perturbando com a pregação de um outro evangelho diferente, que não é igual ao evangelho genuíno, mas é diferente, é oposto. Então, meus irmãos, esses homens existem, eles estão por aí. E hoje você vai entender um pouco mais sobre isso. E é por esse motivo que o Senhor Jesus nos envia essa mensagem hoje aqui, que se chama a profecia de Enoque. Nessa profecia ele vai falar sobre isso. Nessa mensagem ele vai falar sobre isso. Para que você possa ser esclarecido sobre isso. E isso é algo muito importante. Porque isso já começou a acontecer lá no primeiro século. Isso já começou a acontecer lá no primeiro século e vem acontecendo até os dias de hoje. E por isso, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que falam sobre isso. Falam que já naquela época, lá no primeiro século, já existiam esses homens que estavam entre nós. Meus irmãos, isso não está acontecendo a partir de hoje. Não, já começou a acontecer lá no primeiro século. E aqui eu vou ler esse texto aqui que fala sobre isso, que tem a ver com essa mensagem de hoje, que se chama a profecia de Enoque. E aqui, esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses. Paulo falou sobre isso para a igreja que estava na cidade de Filipos, meus irmãos, para aqueles irmãos que se converteram lá. Ele fala sobre isso, para que esses irmãos pudessem estar conscientizados de que esses homens estariam entre eles. E é o mesmo que está acontecendo hoje, meus irmãos. Hoje, esses homens pervertidos, esses homens dissimulados, esses homens disfarçados de ovelhas, estão entre nós. São o joio que estão no meio de nós, que somos o trigo. Meus irmãos, essa é a realidade. Isso sempre aconteceu. Então, eu vou ler aqui esse texto aqui,
que fala sobre isso. Está escrito assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, meus irmãos, Paulo aqui falou para os irmãos de Filipos, para que eles fossem imitadores deles, ou seja, de Paulo e Timóteo, para que esses irmãos fossem imitadores deles e observassem os que andam segundo o modelo que eles tinham em Paulo e Timóteo. Porque esse modelo que estava na vida de Paulo e Timóteo, que os irmãos deviam observar, era o modelo certo. Era o modelo de homens de Deus certos, de homens de Deus sérios, que viviam compromissados com o Senhor Jesus, que tinham a vida exemplar, que tinham a vida irrepreensível, imaculada, que não estava envolvido com o erro, com um outro evangelho, com outras doutrinas estranhas. Não, eles não estavam envolvidos com isso. Eles rejeitavam isso. Eles se acautelavam disso. Eles combatiam isso. E era isso que eles deviam observar. Os irmãos de Filipe deveriam observar esse modelo que existia em Paulo e Timóteo para viverem também da mesma forma que eles viveram. Para que nunca pudessem se envolver e se enredar por um outro evangelho, por doutrinas estranhas, por ensinos de demônios, por coisas pervertidas. Eles não poderiam se deixar envolver e se enredar por nada disso. Então, da mesma forma que Paulo e Timóteo nunca se deixaram envolver por isso, eles também deveriam viver assim. Era esse o modelo que eles deveriam viver na prática, dia após dia, até o fim de suas vidas. Então, meus irmãos, isso é muito sério, importante. Porque Paulo sabia, Paulo disse que muitos andavam entre eles, muitos andavam ali entre os irmãos de Filipos, de forma disfarçada. E por andarem assim, eles eram inimigos da cruz de Cristo. Então, isso significa que esses homens que hoje estão andando entre nós de forma disfarçadas, eles são inimigos da cruz de Cristo também. É o mesmo sentido, o que aconteceu lá em Filipos, é o que está acontecendo hoje. Essa é a realidade. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Esses homens disfarçados, esses homens dissimulados que estão entre nós, que são joio no meio do trigo, que estão te perturbando com a pregação de um outro evangelho diferente, eles são inimigos da cruz de Cristo. E a mesma sentença está sobre eles também. Porque o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Meus irmãos, essa é a realidade. Esses homens que estão aí hoje, que muitos deles são pastores, bispos e apóstolos, além deles serem inimigos da cruz de Cristo, eles só se preocupam com as coisas terrenas e mais nada. Essa é a realidade. E essa realidade você pode ver com seus próprios olhos, você pode constatar, dá para perceber, dá para se notar isso. Olhe para esses homens e veja se não é isso que está acontecendo com eles. Veja se eles não se preocupam apenas com as coisas terrenas, com as coisas dessa vida, com as quais eles estão envolvidos, com o negócio dessa vida, com prosperidade financeira, com o amor do dinheiro, se deixaram envolver pela fascinação das riquezas, lucro financeiro.
Eles só pensam em coisas terrenas, meus irmãos. Essa é a realidade. Então, você tem que fugir desses homens. Você tem que escapar deles, dessas denominações que eles construíram. Porque esses templos construídos por mãos humanas que eles construíram, dos quais agora são denominações com CNPJ, você tem que fugir, escapar disso aí. Tem que sair fora. Fuja desse fogo. Esse fogo só serve para consumir as vidas. Fazer as vidas morrerem. E você não pode deixar que sua vida em Cristo morra. Não, pelo contrário, você tem que continuar vivo em Cristo, permanecendo nele, alicerçado e firme. É isso que você tem que fazer. Então, hoje, você tem que fazer isso, para que assim você esteja novamente voltando para o Senhor Jesus e para também o seu Evangelho. É isso que você tem que fazer. Para que assim você possa permanecer em Cristo, a pedra angular da sua vida. Ele, sim, é aquele em que você deve estar, para que a sua vida viva em torno da centralidade de Cristo para sempre. É isso que você tem que fazer. Então, meus irmãos, é com esse objetivo que o Senhor Jesus te envia essa mensagem aqui hoje, que se chama A Profecia de Enoque. E eu vou ler essa mensagem aqui agora. Ela começa assim: está escrito: quanto a estes, foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Meu irmão, quando lemos as Escrituras no Novo Testamento, vemos muitas coisas escritas sobre alguns homens que iriam andar entre nós, disfarçados e dissimulados, para se fazerem iguais a nós, mas que no fundo, por dentro, na essência, seriam joio, lobos, cães e inimigos do Senhor Jesus, pois eles iriam introduzir na igreja, dissimuladamente, muitas heresias destruidoras. Meu irmão, Paulo, em Mileto, falou que entre eles mesmos se levantariam homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E Pedro, em sua epístola, escreveu que haverá entre vós falsos mestres. E Judas, em sua epístola, escreveu que esses homens seriam ímpios, que transformariam a graça de Deus em libertinagem. Mas, com certeza, a mais antiga profecia que foi falada sobre estes homens foi dita por Enoque. Mas essa profecia citada nas Escrituras não veio de sua particular elucidação, ou seja, não era uma falsa profecia inventada do seu próprio coração, porque Enoque falou essa profecia da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Por isso, ela, a seu tempo, se cumprirá. Meu irmão, a profecia de Enoque sobre esses indivíduos que se introduziram entre nós com dissimulação não deixa dúvidas de que o próprio Senhor Jesus vai julgá-los segundo as suas obras. E nesse dia, o Senhor Jesus fará cada um deles terem plena consciência do que fizeram e falaram contra ele. Porque tudo o que esses homens fazem hoje no meio da igreja estão patentes aos olhos daquele a quem eles vão ter que prestar contas no dia do juízo. Meu irmão, essa profecia de Enoque foi confirmada pelo Senhor Jesus. Leia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, no versículo 27. Meu irmão, muitos desses homens dissimulados, que hoje se apresentam disfarçados de ovelhas diante de nós, naquele dia, ou seja, no dia do juízo, irão dizer para o Senhor Jesus que profetizaram em nome dele, e que expeliram demônios, e que fizeram muitos milagres em nome dele. Mas, diante deles, o Senhor Jesus lhes dirá explicitamente: nunca vos conheci. E para eles a sentença será: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meu irmão,
que hoje e sempre nós possamos praticar o que está escrito na Epístola de Judas, nos versículos 20 e 21. Então, meus irmãos, agora que o Senhor Jesus já nos esclareceu com essa mensagem sobre esses homens, agora nós devemos nos acautelar deles, nós devemos fugir, nós devemos escapar desses homens e dos lugares onde eles estão, que são as denominações. Porque muitos deles, como eu já disse, hoje são pastores, bispos e apóstolos. E você não pode compactuar com isso, você não pode consentir, você não pode ser conivente, nem cúmplice, nem participar disso. Você não pode se amoldar, nem se conformar com isso em tempo algum. Então, para que tudo isso não aconteça em sua vida, você tem que escapar, sair fora desses lugares e voltar para o Senhor Jesus, voltar para o Evangelho, para que você fique na igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra. Você é membro desse corpo, você é parte desse corpo. Ele te comprou com o seu próprio sangue, ele te comprou com bom preço. E agora que você já foi comprado por ele, você pertence ao Senhor Jesus e a mais ninguém. Ele é o pastor e bispo de sua alma. Ele é o teu sumo sacerdote. Ele é o teu guia. Ele é o teu único mestre. Ele é o apóstolo. Então, tudo que você precisa está nele. A graça dele te basta. A graça dele te basta. A sã doutrina que você precisa para a sua vida está nele. Ele já te ensinou. Então, tudo que você precisa está nele. Então, que você possa viver em torno da centralidade de Cristo. Para que Cristo em sua vida possa ser suficiente para você. Porque ele é o seu único mediador. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Então você tem que viver dessa forma. E assim, se você viver em Cristo dessa forma, você irá conseguir progredir. Você irá conseguir se manter firme. Você irá conseguir viver uma vida irrepreensível. Ele vai cooperar com você para que isso aconteça. Dia após dia. Para que seu aperfeiçoamento continue a acontecer dia após dia. Até você chegar naquele dia, no final de sua carreira, para ser aprovado, para receber a coroa. Pelo fato do Senhor Jesus ter visto que você, durante toda a sua vida, permaneceu fiel. Foi fiel até a morte. E para ser fiel até a morte, você não pode se envolver e nem se deixar enredar por esses homens, mesmo que eles estejam entre nós disfarçados de ovelhas, mesmo que eles sejam joios no meio do trigo. Você não pode se envolver com essas coisas que eles ensinam, com essas coisas pervertidas, principalmente o evangelho pervertido que eles pregam e que hoje está perturbando a sua vida. Você não pode se envolver mais com isso. Você tem que fugir desses homens. Porque o destino desses homens já está selado, já está decidido, já está definido e nunca vai mudar. Então, para que o seu destino não aconteça igual ao deles, você tem que se separar desses homens, fugir, escapar, sair fora. Para que as más consequências disso não aconteçam em sua vida, como vai acontecer com eles, porque já está definido. Já foi lido aqui que o destino deles é a perdição. Então, para que o seu destino também não seja a perdição, você tem que se conscientizar de que deve voltar para o Senhor Jesus e para o Evangelho genuíno hoje, para que assim a sua vida em Cristo possa viver de um modo digno do Senhor Jesus e de um modo digno do Evangelho dele. É isso que você tem que fazer. É isso que o Senhor Jesus espera que você faça hoje. Que você tome essa decisão. Certa e aprovada por Ele. Para que assim você viva em Cristo. E Cristo vive em você para sempre. Assim você vai conseguir manter os seus olhos firmes no Senhor Jesus.
enquanto você está vivendo aqui, até você completar a sua carreira que lhe foi proposta. Você tem que permanecer firme, orando para o Senhor Jesus. Então que isso possa acontecer com você, meus irmãos. Isso possa acontecer com cada um de vocês, para que assim vocês possam estar vivendo de acordo com o Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado. É isso que Ele espera. Então que você faça isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.